Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rafael e vamos para mais uma aula de história. A gente vai falar novamente sobre a região, sobre os povos da Mesopotâmia. E a gente vai abordar agora povo por povo. E vamos fazer uma recapitulação aqui do que a gente já conversou e vamos assistir agora aqui os slides que vai abordar um povo de cada vez com as suas principais características, certo? Então vamos lá, povos da Mesopotâmia. Lembrando que Mesopotâmia significa o quê? Terra entre rios. Em quais rios? Rio Tigre e Rio Eufrates, certo, pessoal? Então a palavra Mesopotâmia significa isso. E a gente não pode esquecer o nome desses dois rios super importantes nessa região e para esses povos. O primeiro momento aqui que a gente vai fazer essa lembrança da matéria é isso aqui, ó, a região do crescente fértil. A gente já conversou sobre isso, nós já falamos que essa mancha aqui, deixa eu pegar o meu lápis, que aí fica legal para a gente conversar. Essa região aqui, onde está marcadinho agora de vermelho, parece uma lua crescente, né? Tem essa lembrança. E aí os historiadores chamam de crescente fértil. Por quê? Devido à proximidade as civilizações se estabeleceram aqui perto do Rio Tigre, Eufrates, o Rio Nilo e aqui o Mar Mediterrâneo. Então, essa região aí ela é muito boa para quê? É uma região rica devido ao rio. Rica de quê? O solo, né? Você pode se estabelecer ali tranquilamente, porque você vai ter ali água para beber, o rio para utilizar como transporte. Essas são as pontos mais importantes das civilizações que se estabeleceram perto dos rios, né? Alimentação, irrigação do solo, né? O transporte, nós já conversamos sobre isso. Só lembrando que essa região a gente chama de crescente fértil. Beleza? Próximo slide. Vamos lá, deixa eu ver se passa. Mesopotâmia, a organização política. A gente tem que lembrar o seguinte, que todas essas civilizações, todos esses povos que a gente está estudando, a organização política dele, a gente vai pensar muito na região, na organização política e a religiosa, né, e a social. A organização política, eles eram formados de cidades-estados. Eram cidades independentes, com a sua própria política, a sua própria economia, a sua própria forma de governo. Então, eu, como uma cidade-estado, posso me estabelecer, posso botar as regras que eu achar por bem. E a forma de governo é a teocracia, é teocrático. O que significa isso? Significa que o rei é considerado um Deus vivo. Então, ele é um representante aqui de Deus nessa terra. Então, ele tem poderes para exercer na política, tem poderes para exercer também na religião e a civilização, o povo, pode adorar também o rei como um Deus. Tá bom? Seguindo. Deixa eu passar aqui. Os termos mais importantes que a gente vai falar e a gente está falando sobre a Mesopotâmia é entre rios, que significa a palavra, Tigre e Eufrates, certo? Mesopotâmia, entre rios. A sociedade é muito dividida. Ela é assim, ricos e pobres. Tá? Então a gente tem aí os povos, a classe dominante e a classe que vai ser dominada. Então, rico e pobre. Mas vamos chegar lá. Modo de produção, asiático. O governante é divinizado, ele é um deus, e explora o pessoal através de trabalho, cobrança de tributos, impostos, é mais ou menos assim. Os povos que a gente vai estudar, né, são os sumérios, acadianos, os babilônicos e os assírios. Aí eu falei da classe do governante, dominante, né? São os governantes, sacerdotes, militares, comerciantes. Eles têm uma certa posição social que conseguem se impor e ter uma vida teoricamente boa. E eles se aproveitam de um povo, se a gente vai chamar de classe dominada, que são os camponeses, pequenos artesãos e os escravos. A escrita, basicamente, a gente começa ali com o povo sumério, que eles criaram ali a escrita cuneiforme, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é escrita na argila e com a ponta, no formato de cunha, como se fosse uma pontinha assim de um prego. Eles vão escrevendo as primeiras formas, né, de escritas ali, eles vão escrevendo
na argila. A arquitetura característica desses povos é o zigurate, é aquela torre que a gente vai mostrar a imagem para você, escalonada, que é uma parte maior, outra menor, parece um bolo de aniversário, uma parte maior, menor, vai, pá, pá, e a gente vai ver algumas coisas interessantes que eles faziam nesse zigurate. O que significaria isso, né? Hammurabi, a gente vai ver o Hammurabi, que foi um rei da Babilônia, ele unificou o código de leis. Lembra que eu falei que eram formados na Mesopotâmia como cidades-estados? Cada cidade tinha sua própria lei, inclusive podia ter a sua própria lei. Hammurabi foi o rei que unificou, pegou essas leis e colocou todas elas numa tábua só, vamos dizer assim, e aí ele unificou. E aí a lei de Talião, o código de Talião, que é olho por olho, dente por dente, a gente comenta isso também já, quando a gente falar do povo específico, tá bom? E o outro, que também muito conhecido, é o Nabucodonosor, que foi o rei da Babilônia, que escravizou os hebreus por um tempo, e ali ele construiu naquelas zigurates também, naquela mesma forma arquitetônica, os jardins suspensos da Babilônia, muito conhecido, tem músicas, poemas, livros falando e contos falando sobre esses jardins. Dizem que existiu, dizem que nunca existiu, fica aí na história para a gente analisar, tá bom? Os aspectos religiosos, pessoal, vamos relembrar rapidinho. Politeístas, eles adoravam a vários deuses, certo? Deuses podiam ser associados a forças da natureza, como o sol, o deus da chuva, ou caracterização de um próprio rei ou de um deus específico. Eles poderiam escolher e criar ou acreditar no próprio deus ou em vários deuses. O estudo de astrologia, estudos astrológicos, quase não saiu, de prever o futuro. Eles começam a analisar e estudar as estrelas, estudar algumas coisas que eles começam a... Como será que a gente consegue prever o futuro? Então, esses estudos começam ali, exatamente nesse período da Babilônia, com o surgimento dos signos, zodíaco, horóscopo, ali começa, tá, pessoal? Começa, tio, professor, mas e lá na Grécia, e lá em Roma? Pode ser também, mas começa esses estudos nesses povos da Mesopotâmia, tá bom? Os principais povos, e esses povos que a gente vai analisar um por um aqui rapidamente, são os sumérios, babilônicos, assírios, caldeus, e esse último a gente não vai ver porque não está no nosso livro. Hititas, tá bom? Vamos lá, os sumérios. Como eu disse, os sumérios é o primeiro povo ali que faz aquele registro da escrita. Essa daí é a escrita cuneiforme, num pedaço de argila, e com uma pontinha de madeira ou de ferro, enfim, eles vão fazendo esses desenhos, e cada símbolo desse aí significa algo, e ali é a primeira forma de registro da história numa forma escrita. Lembra que na pré-história vai até a invenção da escrita, teoricamente, é nesse período aí dos sumérios, onde o povo se estabelece perto do rio, deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. Tivemos algumas cidades importantes, está aí escrito Uruk, Lagash, Erud e Nippur. As cidades tinham autonomia religiosa, política e econômica, então elas eram cidade-estados. Apesar de pertencer ao povo sumério, cada cidadezinha dessa poderia ter sua própria autonomia religiosa, política e econômica. Um fato interessante, a gente vai chamar de patese, o chefe político. O chefe político agora a gente vai chamar de patese, é um governador, governante que comandava essa cidade. E o primeiro sistema de escrita, a cuneiforme. Essas são as principais características dos sumérios, tá bom? Depois dos sumérios, nós temos os acádios, ou os acadianos. Falou em acadianos, eu lembro daquele filme do Escorpião Rei, o The Rock, aquele fortão, lembra? Ele era um dos últimos acadianos. Os acadianos, dominaram os sumérios. Então, basicamente, eles eram um povo que vivia de guerra para dominar. E por que a gente vai falar da guerra para dominar um outro povo, para dominar, para se estabelecer? Porque é uma região, o Crescente Fértil é uma região rica, produtiva. Então, povos se interessavam demais em se estabelecer nessa região. Então, eles dominaram a região, estabelecendo o primeiro estado centralizado. Então, eles se estabeleceram, dominaram ali os sumérios, absorveram um pouco a sua cultura, e foi o primeiro
a primeira civilização em ter um Estado centralizado. Tem um Estado aqui onde todo o comando, todo o controle é estabelecido em cima desse Estado, tá bom? E outras invasões sobre a área, no entanto, destroçaram o Império Acadiano por volta de 2100 antes de Cristo. Depois dos acadianos, a gente vem o primeiro Império Babilônico. Babilônia se transformou numa das grandes capitais da antiguidade. Seguindo a linha dos acadianos, então ela se estabelece ali Babilônia, um centro importantíssimo. O principal rei nesse primeiro império, a gente vai falar que é o Hammurabi. Tá? Hammurabi elaborou o primeiro código de leis. Então, como é que funciona esse baseado no princípio de Italião? Como é que funciona isso? Olho por olho, dente por dente. Então, é mais ou menos assim. Se eu te dei um tapa, você tem o direito de me dar um tapa. Se você construiu alguma coisa na minha casa e, sei lá, construiu a minha casa, vamos pensar, e essa casa por algum motivo desmoronou e morreu meu filho, então eu teria um direito de matar o seu filho também. Então é assim, olho por olho, dente por dente. Você me fez um mal, eu posso fazer o mesmo a você. Tá? Então era mais ou menos assim que funcionava esse código Hammurabi, que era baseado, não era todo o código, mas era baseado nessa lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Por volta do século XVI, o império foi aniquilado por diversas invasões. De novo falando, por que invasões? Eram povos que viviam nessa região e constantemente eles estavam em guerra. Para quê? Um querendo dominar o território do outro para poder se estabelecer e viver nessa região, uma região boa de se viver na época. Esse foi o primeiro Império Babilônico. Depois nós temos os assírios. Os assírios é interessantes porque eles foram considerados montaram, né, o primeiro exército. Eles começaram ali a treinar pessoas exatamente para trabalhar no exército. Ah, mas no Egito tinha exército? Tinha. E os Babilônia tinha? Tinha. Lógico que tinha, mas esse povo foi o primeiro que se estabeleceu como um povo que organizou um exército, treinou, preparou o pessoal para esse tipo de exercício, vamos dizer assim. Não vou trabalhar, eu quero ser artesão, eu quero ser comerciante, eu não quero ser do exército. Então, houve esse treinamento específico para o pessoal do povo assírio se transformar em um povo muito militarizado. É um povo militarizado. Eles conseguiram anexar um pouquinho além dos limites ali da Mesopotâmia, como Síria e o próprio Egito. Invadiram. Tá? Então, a essência desse povo ali era guerra, era briga, era invasão e era um exército muito poderoso. Mas guerra, né, como a gente gosta de dizer, guerra não leva muita gente, as pessoas a lugar nenhum, na verdade. Então, inclusive, por motivos de guerra, esse império entrou em declínio, depois de uma série de sangrentas revoltas do povo, e um querendo dominar, o povo sofrendo, e aquela situação toda de guerra, não há uma estabilidade política e social, e esse povo acaba entrando em declínio. Depois dos assírios, nós temos quem? Os caldeus. Os caldeus, eles, devido a esse declínio desse último povo, o que acontece? Eles se estabelecem e aproveitam para dominar a Mesopotâmia, mais um povo querendo dominar, e aí eles botam a capital, o povo centralizado ali de novo na Babilônia. O rei, o principal, um dos mais conhecidos é Nabucodonosor, ficou conhecido como grandes obras, e aí entra o jardim suspenso da Babilônia e, claro, as zigurates. Lá no segundo Império Babilônico nós temos grandiosas torres nesse estilo escalonado, uma parte maior embaixo, vai diminuindo e vai crescendo, e são torres enormes, né? Era um templo semelhante a uma torre com 215 metros de altura, é bem grande, tá bom, pessoal? E a gente lembra daquele fato também da Torre de Babel. A Torre de Babel provavelmente não é aquela torre assim, igual a de Pisa, né, ou as imagens que você vê na internet. Provavelmente a Torre de Babel também era nesse formato de zigurate. Nabucodonosor ainda escravizou o povo hebreu, tá? Nessa época você encontra essa história na Bíblia, história de Davi na cova dos leões, os amigos de Davi que foram jogados na fornalha de fogo ardente. Por quê?
Era nessa época que o povo hebreu está sendo escravizado lá na Babilônia e Nabucodonosor manda matar esse pessoal, Daniel, os amigos dele, porque eles não queriam adorar o rei. Lembra que eu falei que o rei poderia ser adorado, ele poderia ser cultuado como um deus? Exatamente, Nabucodonosor fez uma estátua lá e todo dia o povo tinha que se curvar perante a Nabucodonosor, a estátua de Nabucodonosor, e ele não quis. Então fica um registro aí de uma curiosidade, se você não sabia dessa história, já ficou sabendo. Essa história de Daniel na Cova dos Leões é bem conhecida, bem famosa, o pessoal conhece bastante, tá? Vamos lá? Olha aí os jardins suspensos da Babilônia. Devia ser muito bonito, tá vendo? É no formato de uma zigurate, cada período lá tem, cada área, cada andar, né? Tem um jardim, é florido, é bonito, tem músicas, tem histórias e teoricamente arqueólogos não conseguiram encontrar exatamente onde era. Tem especulações, mas por não encontrar esse vestígio desse jardim suspenso, muitas pessoas falam que é uma lenda, e isso realmente não existiu, mas era mais ou menos assim, o jardim suspenso da Babilônia, tá bom? E ali a Torre de Babel é interpretada como uma zigurate de 215 metros. Tá vendo como é que funciona? Cadê meu lápis? Ó, tá vendo que tem uma camada aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra. É grande para chuchu e eles não tinham tecnologia ou engenharia para fazer uma torre assim. Vamos pensar, né? Como nós temos os edifícios hoje, os prédios. Então, dificilmente a Torre de Babel ou uma zigurate seria dessa forma aí, desse desenho tosco que eu fiz. Provavelmente ela era dessa forma. Beleza? Seguindo, pessoal, olha que legal. Falando sobre a zigurate, a gente tem algo aí interessante para comentar, né? Eles desenvolveram a matemática. Lá era um lugar onde pessoas estudavam, eles estudavam as estrelas, eles estudavam. Era um local onde guardava-se alimento por ser um pouco mais alto, mas a maioria das pessoas iam para lá para buscar informação, conhecimento. Não era simplesmente uma torre. Para que servia essa torre, né? Então, essa torre servia exatamente para isso. Principalmente os sacerdotes ficavam lá, estudiosos, os manuscritos, né? Agora as tábuas que eles escreviam, todas ficavam lá. Era como se fosse um centro cultural, vamos dizer assim. E lá eles desenvolveram e dividiram o círculo em 360 graus. Utilizaram equações do segundo grau, tem os primeiros registros ali de equação do segundo grau. Nesses povos, foram os pais da astrologia, serviram de base para a astronomia e foram responsáveis pela divisão do ano em 12 meses, as semanas em 7 dias, hora em 60 minutos e 60 segundos. Foi ali, nesses povos aqui da Mesopotâmia, que essa estrutura de tempo foi formada, a ideia da matemática ali, de contas, de cálculos, foram utilizadas ali no zigurate, na torre, né? E acabou muito bem, pessoal. Então, essas são algumas informações que a gente precisava completar sobre os povos da Mesopotâmia. Se você gostou, registra, volta aí o vídeo, assiste, anota com informações importantes que você achou legal, faz um mapinha no seu caderno e não deixe de ler o seu livro, certo? Um beijo, até mais, pessoal, até a próxima.